Meus irmãos, a palavra do nosso Deus para a nossa meditação nessa manhã, carta de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Nós estamos pregando uma série de sermões na carta de Tiago, irmão de Jesus, antes incrédulo, depois crente, as 12 tribos que se encontravam dispersas, que um dia serão unidas, com a seguinte temática: a revelação da sabedoria de Deus diante dos nossos relacionamentos caóticos. A ideia dessas mensagens é conjugar a sabedoria de Deus frente à lida nos nossos relacionamentos. E hoje, versículos 2 a 4 do capítulo 1, a palavra de Deus nos diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor e assim pregarmos a palavra do nosso Senhor. Ó Deus bendito e eterno, nós damos graças a Ti, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de ouvirmos a Tua palavra e de recebermos, Senhor, nessa manhã, a instrução que procede de Ti. Fale conosco, nos instrua conforme as Sagradas Escrituras, em o nome de Jesus. Amém. Por que sofremos? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que coisas terríveis acontecem na minha vida, mesmo eu tentando fazer tudo certo? Por que comigo? Por que tudo isso? Onde foi que eu errei? Parece que eu atirei pedra na cruz. São questionamentos e situações como essas que assolam o nosso pensamento, gerando em nós muitas dúvidas. Por que conjugar sofrimento diante da nossa vida, que parece ser uma vida correta e íntegra diante de Deus? Se Jó tivesse respondendo a essas perguntas, ele diria que o homem nasce para o sofrimento, assim como as faíscas sobem. Se fosse Jesus respondendo essas perguntas, ele diria: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tiago descreve as provações não como poucas, nem como breves, mas ele diz as várias provações. E a intensidade delas certamente variam. São provações brandas, são provações duras. São provações fáceis, são provações complicadíssimas. São provações amargas, são provações intensas. Enfim, as provações revelam a nossa humanidade. Somos homens e mulheres e por isso sofremos. As provações revelam a nossa pecaminosidade. Porque fazemos escolhas erradas, sofremos. As nossas provações têm uma única finalidade. Elas existem para promover a glória de Deus.
como e por que enfrentarmos as provações na nossa vida. Certamente esse texto nos dá uma certeza: Deus nos conduz nas nossas provações. E, portanto, nós precisamos esboçar resultados e frutos diante das provações. Deus nos conduz diante das provações. E por isso, nós precisamos ter alegria diante delas. O versículo 1 nos diz, no versículo 2 nos diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Quais provações? Certamente no contexto de Tiago, a pobreza, a doença, o luto, o desapontamento, a solidão. Mas diante de tudo isso, é possível nos alegrarmos? Sim, se nós entendermos o que é realmente alegria. Nós não conseguimos nos alegrar nas provações muitas vezes, porque nós não entendemos o que é alegria. Na sociedade do prazer, na sociedade do hedonismo, na sociedade da falsa alegria, nós não entendemos que a alegria não é sinônimo de felicidade. Alegria é sinônimo de contentamento. É possível viver alegre, mesmo não esboçando sorriso. É necessário, preciso e possível vivermos alegres, no sentido de um regozijo genuíno e completo, quando entendemos que o soberano Senhor nos conduz diante das nossas provações. E é por isso que, mesmo não entendendo o motivo, a intensidade, o porquê e o momento das provações, nós nos alegramos, porque toda provação procede de Deus e vem para manifestar a glória bendita dele. Conjugando isso nos nossos relacionamentos, nós não podemos viver como se nós fôssemos os únicos a passar por provações. Às vezes pessoas vivem pensando que só elas sofrem, ou que o sofrimento dela é maior do que o outro. Meus irmãos, isso é uma mentira. Todos nós sofremos. Todos nós conjugamos dor. E todos nós precisamos aprender a conjugar alegrias diante dessa dor. Mas nós também não podemos mascarar nas redes sociais e na nossa vida como um todo uma falsa alegria. Nós somos facilmente alegres nas fotos de Instagram e rede social. Mas nessa sociedade da aparência, Deus quer nos conduzir nas provações e nos mostrar que a alegria dele vem muito mais do que em breves momentos de felicidade e nos filtros de Instagram. A alegria do Senhor vem na provação, no sofrimento, na dor e na angústia. O nosso Deus é o Deus que caminha conosco diante da dor, da aflição e das provas da vida. Alegre-se. Alegre-se não para um sorriso a fim de ser postado. Alegre-se mesmo não tendo motivos para sorrir.
Meus irmãos, tende por alegria o passardes por várias provações. Mas em segundo lugar, além de evidenciarmos alegria nas provações, nós precisamos produzir perseverança nas provações. O texto nos diz que a alegria na provação, no versículo 3, nos dá a ciência e o saber que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. As provações, meus irmãos, trabalham em nós e não contra nós. Eu sofro não porque o sofrimento é contra mim. Eu sofro porque o sofrimento é por mim. Diante das calamidades da vida, Deus certamente usa o sofrimento para evidenciar em nós o fruto da perseverança. O sofrimento é o refinar da nossa fé. É a ilustração do ourives que quer purificar o ouro, e por isso ele o purifica numa temperatura extremamente alta, e depois de moldar o ouro, e depois de ter aquele objeto concretizado, ele agora lança aquele objeto numa temperatura gélida, tão gelada a ponto do fogo depurado, do ouro depurado no fogo, se encontrando com as baixas temperaturas da água. Ele grita, ele padece, mas é só nesse momento que nós vamos conhecer a durabilidade desse objeto. Se depois de sair do fogo, ele não suporta a intensa temperatura baixa, ele racha e ele não suporta mais. Meus irmãos, a provação vem para produzir em nós perseverança. E essa palavra perseverança do grego significa permanecer sob, permanecer debaixo da provação, que não é um fardo pesado demais. Foi o texto do início do culto que nós lemos, que nós somos vasos e que em nós a provação é momentânea e a provação não é um fardo pesado, porque Deus consegue conjugar a nossa provação em peso de glória. É pesado? É. Mas não é peso de dor, é peso de glória. Perseverança na tribulação, perseverança na provação, caminhando com resistência e resiliência. Falar isso na sociedade do caráter de cristal é complicado. Falar de resistência, resiliência e perseverança na sociedade que desiste na primeira oportunidade que tem de sair, sai. Na primeira oportunidade que tem de reclamar, reclama. Nós precisamos conjugar nos nossos relacionamentos perseverança. Um casamento sólido será um casamento que persevera na dor e na angústia. O sucesso do seu trabalho se dá quando você há de perseverar diante das situações amargas e dos dissabores da vida. Porque provação surge para produzir perseverança. Persevere diante do caminho, mesmo não sendo a estrada mais fácil. Persevere para que a glória de Deus seja evidenciada no cenário que você se encontra. Persevere,
Porque todas as coisas, absolutamente todas elas, cooperam e concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que eu não entenda o porquê. Alegria na provação, porque provação produz perseverança. Em terceiro e último lugar, diante da provação, além de evidenciar alegria, além de evidenciar perseverança, evidencie também amadurecimento, para que nós possamos completar a nossa jornada. Versículo 4 nos diz que, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A provação tem um caráter pedagógico, que nos leva à maturidade. As provações não duram para sempre. Mesmo que nós, ao enfrentarmos as provações que vêm de Deus, não consigamos enxergar o final do caminho, creia, ela não dura para sempre. É o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, que nos diz que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós no futuro. Está sofrendo? Está sendo provado por Deus? Está passando pelo fogo a fim de depurar o seu caráter? Amadureça diante do sofrimento. Amadureça diante da dor. Tem gente que parece nascer para sofrer. E se ele é humano, ele nasceu para sofrer. Como todos nós. Mas o nosso sofrimento nos leva a uma condição de maturidade cristã. Se a gente sofre, e ainda continua se comportando como crianças diante de Deus, a provação não teve o efeito pedagógico que Deus queria que ela tivesse. A provação deve nos levar à maturidade, a fim de crescermos e sermos perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Amadureça na provação. E não perca de vista o Senhor diante dela. Não se torne uma criança mimada diante da dor. Não se esconda na caverna da murmuração e da reclamação. Não cave o abismo da amargura. Vigie, para que a ação da provação seja completa na sua vida. E que tudo isso sirva para o desenvolvimento da sua fé. Afinal de contas, Deus está no controle. E Ele sabe para onde está nos levando. Mesmo no caminho da dor, da provação, da angústia. Meus irmãos, tende por alegria o passardes por várias provações. Porque a provação, uma vez confirmada, gera em vós perseverança. E essa perseverança nos expande a uma maturidade cristã, para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Porque Cristo Jesus foi provado até a última gota de sofrimento. E Ele não desistiu de sofrer por nós. Que o nosso caminho, diante da dor e da angústia, não nos leve a desistir dEle. Tende por alegria o passardes por várias provações, a fim de produzir perseverança e culminar em maturidade. Porque Ele está conosco e Ele sabe
para onde está nos levando. E no 153, encerrando o culto dessa manhã, cantemos ao Senhor que com a sua boa mão, Ele segura bem a nossa. Nas provações que Ele mesmo forja no nosso caráter, podemos evidenciar sabedoria nos relacionamentos. Sofrimento não é exclusivo seu. Todos sofremos e todos carecemos da glória do Senhor e da manifestação do seu poder. Em pé, louvemos ao nome do nosso Deus. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor, rogando a Ele para que diante dos momentos de provação na nossa vida, nós sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes, que o Senhor com a sua boa mão possa segurar a nossa e nos conduzir para onde Ele sabe estar nos levando. Ó Deus bendito e eterno, queremos evidenciar alegria nas provações da nossa vida. Por vezes nos questionamos, não entendemos, mas reconhecemos que do Senhor vem a fonte de toda alegria e contentamento. A fim de vivermos, ó Pai, diante das provações, com o coração produzindo perseverança, porque o peso das provações não é peso de dor, é peso de glória. Que o Senhor conduza o teu povo a uma maturidade diante das provações da vida, para que assim possamos manifestar nos nossos relacionamentos a evidência do cuidado do Senhor em todos os momentos da nossa vida, mesmo diante das várias e intensas provações. Conduz o teu povo em maturidade, fé, perseverança e alegria, que a tua boa mão segure a nossa, hoje e até o fim das provações, porque estamos vivendo por certo, de que o sofrimento do tempo presente, por mais intenso que seja, não pode ser comparado com a glória do porvir. Despeça-nos, Senhor, nessa esperança, e que a graça bendita de Cristo Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a
a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor estejam convosco, meus irmãos, com todo o povo de Deus, hoje e em todos os momentos da vida. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.